Nesse vídeo vou te apresentar a história do Triângulo das Bermudas. Então já deixe o seu like e não se esqueça de inscrever em nosso canal. Assim você fica por dentro dos nossos conteúdos. E com muito conhecimento. Vamos lá! O Triângulo das Bermudas ou Polígono das Bermudas é uma área que varia aproximadamente de 1,1 milhão de km até 3,95 milhões de km. Essa variação ocorre em virtude de fatores físicos, químicos, climáticos, geográficos e geofísicos da região, que influem decisivamente no cálculo de sua área. Situada no Oceano Atlântico entre as Ilhas Bermudas, Porto Rico, Fort Lauderdale, na Flórida, e as Bahamas. A região notabilizou-se como palco de diversos desaparecimentos de aviões, barcos cargueiros, para os quais se popularizaram explicações extrafísicas e sobrenaturais. Uma das possíveis explicações para estes fenômenos são os distúrbios que esta região passa no campo magnético terrestre. Um dos casos mais famosos é o chamado voo 19. Muito embora existam diversos eventos anteriores, os primeiros relatos mais sistemáticos começam a ocorrer entre 1945 e 1950. Alguns traçam um mistério até Cristóvão Colombo. Mesmo assim, os incidentes vão de 200 a não mais de 1000 nos últimos 500 anos. Howard Rosenberg afirma que em 1973 a Guarda Costeira dos Estados Unidos respondeu a mais de 8.000 pedidos de ajuda na área e que mais de 50 navios e 20 aviões se perderam na zona. Durante o século XX, muitas teorias foram dadas para explicar o extraordinário mistério dos aviões e navios desaparecidos. Extraterrestres, resíduos de cristais da Atlântida, humanos com armas antigravidade ou outras tecnologias esquisitas e vórtices da quarta dimensão estão entre os favoritos dos escritores de fantasias. Campos magnéticos estranhos e emissões de gás metano do fundo do oceano são os favoritos dos mais técnicos. Fatores climáticos como tempestades, furacões e vagalhões, ondas gigantes, desastres naturais como sismos e tsunamis, correntes marítimas e outras causas naturais e humanas são as favoritas entre os investigadores céticos. História e evolução desde a era das grandes navegações, nos séculos XV e XVI. Os navios que viajavam da Europa para as Américas passavam continuamente por esta área para aproveitar os ventos da corrente do Golfo. Depois, com o desenvolvimento das máquinas a vapor e dos barcos com motores de combustão interna, grande parte do tráfego do Atlântico Norte já não passava mais por esta área. A corrente do Golfo, uma área com clima instável, conhecida por seus furacões, também passa pelo Triângulo ao sair do Mar do Caribe. A combinação de um intenso tráfego marítimo e o clima instável pode ter feito com que alguns barcos entrassem em tempestades e se perdessem sem deixar pistas, principalmente antes do desenvolvimento das telecomunicações, do radar e dos satélites no final do século XX. A primeira obra documentada sobre os desaparecimentos nesta área foi lançada em 1950. Jones, jornalista da Associated Press, que escreveu algumas matérias sobre desaparecimentos de barcos no Triângulo. Jones disse que os desaparecimentos de barcos, aviões e pequenos botes eram misteriosos, e deu a esta área o nome de Triângulo do Diabo. Em 1952 George Bess Sand afirmou em um artigo da Revista do Destino que nesta área aconteciam estranhos desaparecimentos marinhos e aéreos. Em 1964 o escritor sensacionalista Vincent Gaddis cunhou o termo Triângulo das Bermudas em um artigo da revista Argos e, um ano depois publicou o livro Invisible Horizons, True Mysteries of the Sea, Horizontes Invisíveis, os verdadeiros mistérios do mar, onde incluía um capítulo chamado O Mortal Triângulo das Bermudas. Geralmente, Gaddis é considerado o inventor do Triângulo das Bermudas. Mas foi 10 anos depois, em 1974, que o mistério tornou-se mito através de Charles Berlitz e seu livro O Triângulo das Bermudas, no qual pegou alguns textos de Gaddis e recompilou alguns casos de desaparecimentos, misturados com falsidades e flagrantes invenções.
Foi depois da publicação desse livro que os eventos foram conhecidos através da imprensa de uma forma mais abrangente. Após acharem a cabeça de um homem no mar, todos afirmaram que havia coisas sobrenaturais. Os problemas com bússolas são dos mais citados em vários incidentes no Triângulo. Enquanto alguns têm teorizado que anomalias magnéticas locais incomuns podem existir nesta área, tais anomalias não têm sido reveladas como existentes. Também deve ser lembrado que as bússolas têm variações magnéticas naturais em relação aos polos magnéticos. Por exemplo, nos Estados Unidos os únicos lugares onde o polo norte magnético e o polo norte geográfico são exatamente os mesmos estão em uma linha passando do Wisconsin até o Golfo do México. Os navegadores sabem disso há séculos, mas o público pode não estar informado e algumas pessoas pensam que existe alguma coisa misteriosa na mudança na bússola numa área tão extensa como o Triângulo, apesar de ser um fenômeno natural. O gás metano também poderia fazer com que os aviões caíssem. O ar menos denso faria com que os aviões perdessem sustentação. Além disso, no altímetro do avião, a altura é determinada pela densidade do ar. Como o metano é menos denso, o altímetro indicaria que o avião está subindo. O piloto que viajasse de noite ou entre nuvens, situações em que não é possível ver o solo, suporia que o avião está subindo e reagiria descendo, fazendo com que o avião colidisse com o mar. Outro fator é que o metano aspirado pelo motor arruinaria a mistura de combustível e ar. Motores de avião queimam hidrocarbonetos, como a gasolina, misturados com o oxigênio que provém do ar. Quando os níveis de oxigênio no ambiente diminuem bruscamente, a combustão pode parar por completo, fazendo com que o motor desligue. Todos estes efeitos do gás metano têm sido demonstrados experimentalmente.